Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, as coisas não estão boas para a família Bolsonaro, porque inclusive o Bolsonaro, ele parece que não está batendo bem dos pinos. Porque uma hora ele fala uma coisa, daqui 5, 10 minutos ele fala totalmente o contrário. Um exemplo, ele deu uma entrevista dizendo que a Michele Bolsonaro seria uma candidata dele à presidência da República. Porque ela sendo candidata a presidente da República e ganhando, vai colocá-lo como ministro da Casa Civil, porque agora ele quer ser ministro, se a Michele ganhar as eleições. E daqui a pouco ele dá uma outra entrevista em uma outra, por exemplo, na Metrópolis, aí ele falou que não há nenhuma chance da Michele ser candidata, porque o candidato dele vai ser o Flávio Bolsonaro. Aí passa mais um determinado tempo, ele afirma que quem vai ser candidato é o Eduardo Bolsonaro. Então, pelo andar da carruagem, eu acho que o Bolsonaro, ele está precisando mesmo de um tratamento psiquiátrico. Quer dizer, ele já não batia bem há muito tempo, inclusive quando estava no governo. Porque quando estava no governo, ele não fazia absolutamente nada. Ou uma hora ele estava andando de moto por várias cidades e estados, outra ele estava andando de jet ski, atrapalhando o sossego das baleias. Inclusive, teve até processo. Uma entidade de direitos dos animais aí entrou com uma ação na justiça porque alegou que o Bolsonaro estava atrapalhando o sossego, estava perturbando o sossego das baleias. E agora que ele não está mais no poder, que ele não é absolutamente nada, que inclusive está sendo processado por roubar o patrimônio público, foi isso que ele fez. E tem outros processos. Tem processo, por exemplo, de falsificação de documento do Estado. E tem outros processos também. Tem processo da tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. E tem outros processos de organização criminosa, inclusive aquele ato terrorista que ele deixou preparado para o dia 8 de janeiro de 2023, que esses bolsonaristas detonaram a Praça dos Três Poderes. Então tem uma série de coisas. E para desvirtuar tudo isso, o que ele faz? Ele começa a dar entrevista em rádio, televisão, aí fazendo propaganda da Michele como candidata a presidente da República
em 2026. Só que passa algumas horas, ele dá outras entrevistas dizendo que não dá para Michele sair candidata, não, porque inclusive ele tem um certo preconceito contra as mulheres. E quando ele estava no governo, em várias entrevistas, ele descartava a Michele. Inclusive, ele deixava ela bem de lado. E agora, ele parece que em alguns momentos, eu não sei se é de lucidez ou de loucura, ele fala que a Michele vai ser candidata a presidente. Isso, se ela se comprometer com ele, de fazer dele um ministro. Inclusive ministro da Casa Civil, que ele quer. Ele quer ser ministro da Casa Civil. Agora, passa um determinado tempo, ele dá outra entrevista dizendo que um filho dele, o tal de Flávio, vai ser candidato. Isso ele deu entrevista na Metrópolis, dizendo que o Flávio seria o candidato dele. Que ele vai querer colocar um candidato a presidente que seja da família dele, que seja filho dele. Aí ele citou o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro é aquele que estava envolvido nas rachadinhas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E tem outra, que o Aras, na época, sentou em cima do processo dele e quando saiu da PGR, pegou o processo de rachadinha do Flávio e arquivou o processo. Agora, ministro do Supremo Tribunal Federal tem que tomar uma atitude. Inclusive, agora há poucos dias, até o Haddad, em uma entrevista, citou o caso das rachadinhas. Aí sabe o que o Flávio fez? Abriu um processo, ele vai ter que se explicar. O Haddad vai ter que se explicar porque falou que o Flávio Bolsonaro fazia rachadinha quando era deputado no Rio de Janeiro. E isso é verdade. Porque até os assessores deles confessaram que realmente havia rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. E eu acho que, em um momento de lucidez, o Bolsonaro enxergou isso, falou, opa, eu falei que o Flávio pode sair candidato à presidência, mas ele deve ter aqueles problemas da rachadinha, vai complicar. Aí ele mudou. Aí, em uma outra colocação, ele diz que quem vai sair candidato a presidente que ele vai indicar é o Eduardo Bolsonaro. Ele já mudou. E ele vai mudando. Então eu estou achando que o Bolsonaro está precisando realmente, e isso se a PGR e o Supremo Tribunal Federal não botá-lo na cadeia, porque ele tem vários processos. E tem vários processos também nos Estados Unidos. A Justiça dos Estados Unidos já diz que ele tem
está respondendo a 5 processos nos Estados Unidos. Agora, eu acho que se não colocarem ele na cadeia, tem que pelo menos colocar ele em um hospício, porque o Bolsonaro está precisando fazer um tratamento psiquiátrico. Porque uma hora ele fala uma coisa, daqui a pouco ele fala outra, daqui a pouco ele já muda tudo e daqui a pouco ele está apoiando o governador de São Paulo para sair candidato a presidente. E aí, em algumas entrevistas, ele fala, não, mas o tal de Marçal, ele é um bom menino. Quer dizer, o Bolsonaro não sabe para que caminho ele segue. Agora, todos nós sabemos que o caminho do Bolsonaro realmente é o fascismo. E o fascismo leva à loucura realmente. Nós temos que ver, por exemplo, o que aconteceu na Itália, no fascismo, que aconteceu na Alemanha com Hitler, no nazismo, que o fascismo e o nazismo praticamente são sistemas políticos iguais. Todos os dois sistemas é para oprimir o pobre e também matar pessoas, perseguir pessoas, porque era isso que fazia o fascismo na Itália e também o nazismo na Alemanha. E me parece até que nos Estados Unidos está surgindo um novo nazismo, porque com a posse do Trump, um dos secretários dele, lá o braço direito dele, já deu a entender que realmente é nazista. E o Bolsonaro está nesse mesmo caminho. Agora, só que aqui, o Bolsonaro parece que está com um problema mental confuso. Então eu vejo que ele realmente precisa urgentemente de um tratamento psiquiátrico. Agora, esse tratamento psiquiátrico não é para livrá-lo da cadeia, não, porque isso ele pode fazer na cadeia. Porque se ele cometeu os crimes que estão, inclusive, na PGR, os inquéritos na PGR e no Supremo Tribunal Federal, ele tem que pagar pelo aquilo que ele fez. E aquilo que ele fez é muito grave. E ele tem que pagar, ele tem que ir para a cadeia e fazer um tratamento psiquiátrico na cadeia. Porque é isso que o Bolsonaro está precisando. Porque ele está totalmente confuso mentalmente. Uma hora ele fala uma coisa, daqui 5 minutos já fala outra coisa totalmente diferente daquela que ele colocou, porque na família dele, ele já disse que a Michele seria candidato, depois que o Flávio Bolsonaro seria candidato, e agora ele está falando que o candidato dele a presidente da República em 2026 é o Eduardo Bolsonaro. Mas logo depois ele falou, não, quem vai ser candidato realmente em 2026 vai ser eu.
Ele está dizendo que ele vai ser o candidato em 2026, porque o Trump vai intervir aqui no Brasil e vai liberá-lo para ele sair candidato. Vai acabar com a inegibilidade dele e ele vai poder sair candidato. Quer dizer, uma pessoa que pensa dessa forma só pode ser maluco. Só pode ser maluco. Porque ele já foi condenado. E tem outra, foi condenado à inegibilidade 2 vezes. Então, o que eu vejo para o Bolsonaro, ele é urgentemente procurar um psiquiatra, porque ele não está batendo bem dos pinos. Quer dizer, bater bem dos pinos, ele nunca bateu. Porque mesmo quando estava no exército, que ele quis colocar a bomba na tubulação de água na cidade do Rio de Janeiro, quando ele foi expulso do exército, ele já não batia bem. Porque imagina só, um soldado do exército vai colocar bomba para explodir a tubulação de água da população do Rio de Janeiro. O que é esse? Pensa bem, esse cara bate bem dos pinos ou ele é totalmente maluco? E é isso. E cada dia que passa, a loucura dele só aumenta. Agora ele está colocando da família dele e ele. Quer dizer, ele quer que toda a família dele saia candidato a presidente. Inclusive a Madame Michele. Agora, ele só pode estar maluco. Então, Bolsonaro vai fazer um tratamento psiquiátrico, porque é isso que você precisa. Porque a pessoa que queria dar um golpe na democracia para implantar uma ditadura militar no Brasil só pode ser maluco. Porque nós, que já passamos por uma ditadura militar, temos clareza do que é a ditadura militar, do que a ditadura é capaz de fazer com o país e com as pessoas, com a população. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então, fico por aqui, pessoal, e um tchau.